E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui é o segundo que eu vou falar sobre a Loteca 1185. No momento que eu gravo esse vídeo ainda não saiu, o resultado da Loteca 1184, o resultado oficial. Estamos no aguardo. Assim que tiver informações eu vou fazer um novo vídeo mostrando aí o resultado oficial da Loteca 1184 e como vai ficar a premiação da Loteca 1185. É bem provável também, que vai sair a grade da Loteca 1186 meio de semana. Sem enrolação, vamos aqui para as análises do vídeo 2 da Loteca 1185. Muitas informações aqui. Nesse meu segundo vídeo eu sempre vou com 3 duplos e olha que dúvida cruel em colocar os duplos aqui. Jogo 1, Cruzeiro e Flamengo, hein? Resultado mais comum desse confronto é 1 a 0. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 3 empates e o Flamengo ganhou 7 vezes. A diferença de gols 25 a 16 a favor do Cruzeiro. No geral, 43 jogos entre eles, o Cruzeiro ganhou 16 vezes, houve 8 empates e o Flamengo ganhou 19 vezes. Aqui a diferença de gols a favor do Flamengo, 55 a 45. A última vitória em casa do Cruzeiro contra o Flamengo foi em 2015, hein? Um tabu reverso aqui nesse confronto. Os números de aposta desse confronto: 4,50 para o Cruzeiro, 3,30 para o empate, 1,85 para o Flamengo. Já a porcentagem do jogo: 21% para o Cruzeiro, 28% para o empate, 51% para o Flamengo. Mesmo o Flamengo jogando fora de casa é o favorito para esse jogo. É um jogo interessante, porque vai ser o primeiro jogo aí do Gabigol contra o Flamengo. Ainda continua, a novela do Dudu e Cruzeiro. Parece que o Atlético Mineiro tá interessado em levá-lo. Já pensou sair do Cruzeiro e ir pro arquirrival? Acho que o Dudu ia se dar bem, no Atlético Mineiro. Bom, nesse meu palpite aqui, devido à fase, que o Flamengo tá, os dois, estão vindo de vitórias aí na Copa do Brasil. Lembrando, que tem jogos internacionais depois desses confrontos. Antes desse vídeo aqui, eu deixei um vídeo, falando sobre as escalações dos times que estão aqui na Loteca 1185. É sempre bom dar uma olhada, para ver as prováveis escalações. E aqui, pegando essa base que a gente tem aqui no canal, acompanhando esses números, eu tô indo seco no Flamengo. Eu tô indo com 3 duplos. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui também, porque o Cruzeiro jogou muito bem contra o Vila Nova. Jogo 2, Corinthians e Internacional. O resultado mais comum desse confronto é 1 a 1. São duas equipes que empatam muito, nesse confronto. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 22 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 10 empates. E o Internacional ganhou 3 vezes. A diferença de gols 25 a 16 a favor do Corinthians. No geral, 43 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 13, houve 20 empates e o Internacional ganhou 10 vezes. A diferença de gols 47 a 44. As odds desse confronto: 2,40 para o Corinthians, 3,10 para o empate e 3,20 para o Internacional. A porcentagem do jogo: 40% para o Corinthians, 30% para o empate, 30% aí para o Internacional. Bom, pegando essas informações aqui, mesmo o empate prevalecendo aí entre eles, tô acreditando que nesse jogo aqui haverá vencedores. Corinthians, que tá com um treinador novo, Dorival, tá vindo de uma vitória aí na Copa do Brasil. Internacional terá um jogo difícil aí também, pela Libertadores, assim como o Corinthians pela Copa Sul-Americana. E imaginando, que os dois times aí podem vir com times mistos, eu tô indo de Corinthians e Internacional. Mas lembrando, se a gente olhar os vídeos anteriores de análises, muitos empates entre eles, cabe um triplo nesse palpite. Jogo 3, Fluminense e Sport. O resultado mais comum desse confronto, quando o Fluminense joga em casa, é o 1 a 0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 3 empates e o Sport ganhou apenas uma vez. A diferença de gols, uma vantagem muito grande para o Fluminense, 20 a 5. No geral, 22 jogos entre eles, o Fluminense ganhou 11 vezes, houve 6 empates e o Sport ganhou 5 vezes. A diferença de gols 36 a 18 a favor do Fluminense. A última vitória como visitante do Sport foi em 2017. Os números de aposta desse confronto: 1,65 para o Fluminense, 3,75 para o empate e 5,50 para o Sport. Porcentagem do confronto: 57% para o Fluminense, 26% para o empate, 17% para o Sport. Bom, nesse palpite, não tem muito o que dizer. O Sport ainda continua numa fase muito ruim no Brasileirão. Fluminense muito forte em casa. Nesse palpite aqui eu tô indo seco no Fluminense, acompanhando os números aqui também e as informações do primeiro vídeo,
Jogo 4, Ceará e Vitória. Resultado mais comum desse confronto, quando o Ceará joga em casa, é o 1 a 0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros com o Ceará jogando em casa, foram 7 vitórias para o Ceará, 1 empate, 3 vitórias para o Vitória. A diferença de gols 17 a 9 a favor do Ceará e no geral 21 jogos entre eles, o Ceará ganhou 8 vezes, houve 6 empates e o Vitória ganhou 7 vezes. Diferença de gols 27 a 23 também a favor do Ceará. Aqui nessa informação tá falando que o Ceará não perde em casa há 23 jogos, mas essa informação aqui não tá totalmente correta, né? No seu último jogo aí perdeu para o Palmeiras por 1 a 0. As odds desse confronto, 1.90 para o Ceará, 3.20 para o empate e 4.50 para o Vitória. Porcentagem do jogo, 50% para o Ceará, 29% para o empate e 21% aí para o Vitória. Clássico aqui nordestino no Brasileirão, jogo bem difícil. Ceará ele jogou bem contra o Palmeiras, foi um jogo muito disputado, muita força física. Se o Ceará entrar com a mesma vontade que jogou contra o Palmeiras, tô acreditando numa vitória do Ceará, tô indo seco, tô levando muito em consideração também essa vantagem que o Ceará tem de jogar em casa, né? Tudo bem que tá vindo dessa derrota para o Palmeiras, né? Mas continua forte em casa. Jogo 5, Bahia e Botafogo. Em que jogo esse aqui? Resultado mais comum desse confronto é o 2 a 1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 13 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 4 empates e o Botafogo ganhou 2 vezes. A diferença de gols 18 a 11 a favor do Bahia. No geral, são 26 jogos entre eles. O Bahia ganhou 12 vezes, houve 6 empates e o Botafogo ganhou 8 vezes. A diferença de gols 34 a 32 a favor do Bahia. Os números de aposta desse confronto, 2.25 para o Bahia, 3.40 para o empate e 3.20 para o Botafogo. Porcentagem do jogo, 42% para o Bahia, 28% para o empate e 30% aí para o Botafogo. Como a gente viu, né, nos vídeos anteriores, o Botafogo e o Bahia têm confrontos aí pela Libertadores. Botafogo tá numa situação muito difícil no grupo. Pode ser que dê mais prioridade para a Libertadores agora e venha com um time misto. Lá no vídeo de escalações que eu falei, tá apontando para isso. É bom dar uma olhada nesse vídeo. E aqui, né, levando em consideração o Bahia jogando em casa, a gente pode ver que nos números aqui estão muito equilibrado, né, esse confronto. E vou usar um duplo aqui, né, eu tô indo de triunfo do Bahia e empate entre eles. Jogo 6, West Ham e Tottenham, campeonato inglês. O resultado mais comum desse confronto é o 1 a 0, 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 29 encontros, o West Ham jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 5 empates e o Tottenham ganhou 12 vezes, em muito equilíbrio. A diferença de gols 39 a 38 a favor do Tottenham. No geral, 64 jogos entre eles, o West Ham ganhou 21 vezes, houve 13 empates e o Tottenham ganhou 30 vezes. A diferença de gols 96 a 77 também a favor do Tottenham. As odds desse confronto, 2.15 para o West Ham, 3.60 para o empate, 3.10 para o Tottenham. A porcentagem do jogo, 44% para o West Ham, 26% para o empate, 30% para o Tottenham. Bom, nesse jogo aqui a gente viu nos vídeos anteriores que são duas equipes que não estão bem classificadas na Inglaterra. O Tottenham, né, ele está jogando Liga Europa, venceu muito bem aí o seu confronto, né, seu primeiro jogo por 3 a 1. Como é um placar amplo, né, tô acreditando que contra o West Ham aqui pode vir com os titulares. Na Inglaterra, né, eles não têm muito costume de poupar jogadores. E olhando o histórico aqui, mais informações do primeiro vídeo, eu tô indo seco no Tottenham. É um palpite arriscado, mas se você tiver condições, eu colocaria também mais um duplo aqui com empate também entre eles. Jogo 7, Real Madrid e Celta de Vigo. Resultado mais comum desse confronto é o 2 a 1. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, o Real Madrid jogando em casa ganhou 20 vezes, houve 4 empates e o Celta de Vigo ganhou 4 vezes. A diferença de gols 75 a 23 a favor do Real Madrid. No geral, 56 jogos entre eles, o Real Madrid ganhou 37 vezes, houve 7 empates e o Celta de Vigo ganhou 12 vezes. A diferença de gols 127 a 64 a favor do Real Madrid. A última vitória como visitante do Celta de Vigo foi em 2017. Os números de aposta desse confronto, 1.36 para o Real Madrid, 5.75 para o empate e 7.0 para o Celta de Vigo. Porcentagem do confronto, 70% para o Real Madrid, 17% para o empate e 13% para o Celta de Vigo.
Bom, olhando esse histórico aqui, não tem muito o que dizer. Os números totalmente a favor do Real Madrid. Real Madrid que ainda busca alcançar o Barcelona. Há chances, né, ainda de conquistar o campeonato espanhol. E levando essas informações aqui em consideração, eu tô indo seco no Real Madrid. Uma vitória do Celta de Vigo será a zebra dessa rodada, hein? Jogo 8, Brighton e Newcastle. Jogo muito difícil, hein? Nos últimos 10 encontros, o Brighton jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Newcastle ganhou apenas uma vez, hein? A diferença de gols 13-5 a favor do Brighton. No geral, 21 jogos entre eles, o Brighton ganhou 8 vezes, houve 8 empates e o Newcastle ganhou 5 vezes. Diferença de gols também a favor do Brighton, 23-17. A última vitória do Newcastle como visitante foi em 2017. Na temporada passada, jogando na casa do Brighton, o Brighton venceu por 3-1 e quando o jogo foi na casa do Newcastle, empate entre eles em 1-1. As odds desse confronto, 2.87 para o Brighton, 3.70 para o empate, 2.25 para o Newcastle. Porcentagem do jogo, 33% para o Brighton, 25% para o empate, 42% para o Newcastle. O Newcastle, ele está muito bem colocado no campeonato inglês, está tentando buscar essa vaga para a Liga dos Campeões. É um jogo que vale muito para o Newcastle. O problema, né, é que o Brighton ele vem levando vantagem nos últimos confrontos, ainda mais quando joga em casa. É um jogo bem difícil. E aqui também eu tô arriscando nesse palpite, eu tô indo seco no Newcastle, que tem mais motivações, né, para vencer essa partida. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, aqui eu usaria um duplo aberto e iria de Brighton também. Jogo 9, Vasco da Gama Palmeiras. O resultado mais comum desse jogo, quando o Vasco joga em casa, é 1-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 5 empates e o Palmeiras ganhou 7 vezes. A diferença de gols 23-21 a favor do Palmeiras. No geral, 34 jogos entre eles, o Vasco ganhou 6 vezes, houve 11 empates e o Palmeiras ganhou 17 vezes. Aqui também a vantagem a favor do Palmeiras, 57-36, e a última vitória do Vasco em casa contra o Palmeiras foi em 2012, hein? Que tabu esse aqui, hein? As odds desse confronto, 5.75 para o Vasco, 3.40 para o empate, 1.70 para o Palmeiras. Porcentagem do jogo, 16% para o Vasco, 28% para o empate, 56% para o Palmeiras. Mesmo jogando em casa, é uma pedreira para o Vasco. O Vasco, né, que tá vindo de um empate na Copa do Brasil contra o Operário. O Palmeiras teve um jogo muito difícil contra o Ceará, conseguiu sair de lá com a vitória. O Palmeiras, ele tá bem classificado na Libertadores, pode vir com uma força maior aí no elenco, né? E aqui, né, a gente olhando esses números, não tem como, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Aqui também, né, outra partida que se você tiver condições, colocaria um empate entre eles, porque o Vasco tá muito pressionado aí pela torcida, né? Pode ser que jogue tudo que pode, né, contra o Palmeiras aí para mostrar resultado. Jogo 10, Grêmio e Santos, hein? Outro jogo aqui muito difícil, né, pela atual fase dos dois times, bem complicado, hein? O resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 encontros, o Grêmio, jogando em casa, ganhou 13 vezes, houve 8 empates e o Santos ganhou 3 vezes. A diferença de gols, 40-23 a favor do Grêmio. No geral, 47 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 16 vezes, houve 16 empates e o Santos ganhou 15 vezes. A diferença de gols, 60-57 a favor do Grêmio. A última vitória como visitante do Santos foi em 2019. As odds desse confronto, 2.15 para o Grêmio, 3.20 para o empate, 3.70 para o Santos. A porcentagem do confronto, 44% para o Grêmio, 30% para o empate, 26% para o Santos. O Santos, né, ele tá vindo de um empate aí na Copa do Brasil para o CRB em casa, né? Passou muito perto de sair com uma derrota, se não é o Brasão pegar um pênalti no final da partida. E o Grêmio, né, tá vindo de uma derrota aí para o CSA. Como eu disse, dois times que não estão em boas fases. Aqui eu tô levando muito em consideração os números. Tá equilibrado, mas uma leve vantagem para o Grêmio. Grêmio jogando em casa. Os dois times aí com comissões técnicas novas, né? Mas o Grêmio aí com um pouquinho mais de tempo. É um palpite difícil, mas eu tô indo seco no Grêmio devido à situação aí dos dois times na atualidade.
Jogo 11, Chelsea e Liverpool. Resultado mais comum desse confronto é 1-1, 15 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 40 encontros, o Chelsea jogando em casa ganhou 17 vezes, houve 14 empates e o Liverpool ganhou 9 vezes. A diferença de gols 50-33 a favor do Chelsea. No geral, 88 jogos entre eles, o Chelsea ganhou 28 vezes, houve 31 empates e o Liverpool ganhou 29 vezes. A diferença de gols 101-99 a favor do Liverpool. Muito equilíbrio nesse confronto, hein? A última vitória como visitante do Liverpool foi em 2020. As odds desse confronto, 2.10 para o Chelsea, 3.70 para o empate e 3.10 para o Liverpool. Porcentagem do jogo, 45% para o Chelsea, 25% para o empate e 30% para o Liverpool. Gente, esse jogo aqui é muito difícil porque o Chelsea ainda almeja, né, vaga na Liga dos Campeões e o Liverpool, ele é campeão, já tem vaga na Liga dos Campeões garantida. Então é difícil saber, né, como é que o Liverpool vem para esse jogo, se vem com um ritmo de festa. E o Liverpool, né, como não tem nada a perder, pode jogar muito mais leve também, sem preocupação. Pode tornar esse jogo muito difícil para o Chelsea. É um ponto de interrogação gigante nesse jogo, né? Para essa partida aqui, eu tô indo de empate C entre eles, mas caso eu fosse colocar um duplo, eu colocaria um duplo no Chelsea também, né, por almejar alguma coisa ainda no campeonato, né? Jogo 12, Roma e Fiorentina. O resultado mais comum desse confronto é o 1-0 quando a Roma joga em casa. 5 jogos terminaram com esse resultado. O resultado mais comum do confronto no geral também é 1-0. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 32 encontros, a Roma jogando em casa ganhou 23 vezes, houve 5 empates e a Fiorentina só ganhou 4 vezes. A diferença de gols 66-31 a favor da Roma. No geral, 65 jogos entre eles. A Roma ganhou 33 vezes, houve 17 empates e a Fiorentina ganhou 15 vezes. A diferença de gol 108-82 a favor da Roma. Os números de aposta desse confronto, 1.65 para a Roma, 3.70 para o empate e 5.50 para a Fiorentina. Porcentagem do confronto, 57% para a Roma, 26% para o empate, 17% para a Fiorentina. Clássico italiano, esse jogo aqui sempre é muito apertado, né? Placar. Aqui eu tô levando muito em consideração esse histórico da Roma, jogando em casa contra a Fiorentina. Os números aqui também estão dando muita vantagem para a Roma. E a Roma também, né, tá vindo de uma boa vitória contra a Inter no campeonato italiano. Por esse motivo eu tô indo seco na Roma. Jogo 13, Chapecoense e Criciúma. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 23 encontros, a Chape jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 6 empates e o Criciúma só ganhou 2 vezes. A diferença de gols 35-19 a favor da Chape. No geral, 46 jogos entre eles, a Chapecoense ganhou 20 vezes, houve 13 empates e o Criciúma ganhou 13 vezes. A diferença de gols 55-50 a favor da Chapecoense. Última vitória em casa da Chapecoense contra o Criciúma foi em 2020. Tabu reverso aqui, né? As odds desse confronto, 2.45 para a Chapecoense, 3.0 para o empate, 2.87 para o Criciúma. Porcentagem do jogo, 37% para a Chapecoense, 31% para o empate, 32% para o Criciúma. Esse jogo também muito difícil, é um clássico catarinense no Brasileirão Série B. Como a gente pode ver ali, a Chapecoense tem vantagem, né, nesse confronto quando joga em casa, só que tem um tabu reverso, né? O Criciúma nos últimos anos vem se dando bem e aqui pelas odds e também pela porcentagem a gente pode ver que é um equilíbrio muito grande nesse confronto. Tô usando mais um dos meus duplos, tô indo de Chapecoense por estar jogando em casa, mas também tô indo de empate seco entre eles por se tratar de um clássico, né? E jogo 14, Real Sociedad e Atlético de Bilbao. Resultado mais comum desse confronto é 1-1, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, a Real Sociedad jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 10 empates e o Atlético de Bilbao ganhou 5 vezes. A diferença de gols 50-31 a favor da Real Sociedad. No geral, 60 jogos entre eles, a Real Sociedad ganhou 20 vezes, houve 20 empates e o Atlético de Bilbao 20 vitórias também. Que equilíbrio nesse confronto, hein? Aqui totalmente igual. A diferença de gols 75-72 a favor da Real Sociedad. A última vitória como visitante do Atlético de Bilbao foi em 2017. As odds desse confronto, 2.60 para a Real Sociedad, 3.0 para o empate e 3.0 para o Atlético de Bilbao. Porcentagem do confronto, 36% para a Real Sociedad, 32% para o empate e 32% para o Atlético de Bilbao. Partida muito equilibrada. O Atlético de Bilbao tem um jogo
muito importante aí na próxima semana contra o Manchester United. Perdeu, né, jogando em casa 3-1, teve um jogador expulso, isso atrapalhou demais. Só que o Atlético de Bilbao também tá muito bem classificado no Campeonato Espanhol, tá buscando vaga aí para a Liga dos Campeões. Não acredito, né, que o Atlético de Bilbao disse adeus na Liga Europa aí, porque esse jogo contra o Manchester United vai ser muito difícil, mas acredito também aqui que contra a Real Sociedad deve vir com força máxima, né, para garantir essa vaga para a Liga dos Campeões. Por esse motivo, né, a gente pode ver que os números estão bem equilibrados. Eu tô indo seco no Atlético de Bilbao, mas caso você tenha costume de colocar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate entre eles aqui. Bom, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado aqui das informações. Se você ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe, deixa aí seus comentários. Ajuda demais para o crescimento do canal quando você faz isso. Ative as notificações, porque assim que tiver vídeos novos, o YouTube vai te avisar. Vamos aguardar aí o resultado oficial da Loteca 1184 para saber se houve ou não vencedores e assim, né, saber o valor do prêmio aqui da Loteca 1185 e também, né, ver a nova grade da Loteca 1186 meio de semana. Agradeço demais se você assistiu até aqui. Espero você no próximo vídeo. Fui!